Pessoal, olha só, começamos a gravar agora, porque aí o pessoal que vem chegando, os nossos adeptos que podem e querem, né, assistir à aula síncrona, vão estar com a gente, né? E quem não puder, não tem problema, gente. A disciplina, hoje eu recebi um e-mail de uma aluna, né? Falando que o horário da disciplina era segunda-feira. Eu não sei o que aconteceu, porque o horário da disciplina era segunda-feira, mas há muitos anos atrás. Depois foi para terça, né? O presencial, né? E nós estamos em EAD por conta da pandemia, né? O curso está todo em EAD para abrir espaço. Se nós tivéssemos que voltar, não sei, gente, não sei, porque assim, cabeça de político e as nossas bolsas, né, meninos? Sai um monte de coisa, né? Parece Mary Poppins, né? Então, eu não sei o que vai acontecer. Eu já sei que eu não volto nem amarrado. Eu peço demissão, me demitam, eu não volto, eu quero viver um pouco mais. Eu acho que é imprudente uma postura das escolas. Aliás, hoje, né, foi informado o primeiro caso de óbito de uma professora em São Paulo, né? São Paulo voltou às aulas, está com 770 e poucas crianças infectadas, e hoje aconteceu o falecimento de uma professora. Eu não sei que graça acham nisso. Vocês sabem que eu sou professora, dedico minha vida inteira à educação, tenho pela educação o maior respeito, mas a vida para mim é mais importante. Se vocês não estiverem vivos, para quem que eu vou dar aula? A vida é mais importante, sabe? Tudo a gente dá um jeito, tudo a gente inventa uma forma. Ó, rapidamente nós saímos da aula presencial para a aula virtual, tudo a gente dá um jeito. Agora, com a saúde da gente, com a vida da gente, a gente não deve brincar. Então, eu tenho essa postura, né? Ontem não, os domingos eu almoço sempre com os meus pais. E fui ao mercado, né? Faço mercado para minha mãe, para a semana, porque são octogenários, né? Então, estão ficando em casa. Meu pai vai tomar vacina agora no sábado, ele tem 85 anos, né? Então, sou eu que faço tudo. E aí, o meu carro está lá, tem uma coisa contra a volta às aulas agora, e a frase final é: a vida é mais importante. E o carro que estava à minha frente, obviamente, tinha uma postura política diversa da minha, e a frase final do pessoal que está a favor da volta às aulas agora, né, já nesse momento, é pela educação. E eu botei na balança, gente, eu sou professora a minha vida inteira, mas eu sou pela vida. Primeiro eu sou pela vida, depois a educação, depois a gente se educa. Depois a gente se educa. Não adianta nada você estar sentado nos bancos escolares e daqui a pouco falecer com Covid e não poder exercitar a sua profissão. Por isso que eu sou muito cuidadosa e gosto muito de estar em duas universidades muito cuidadosas, né? A UERJ, através do nosso reitor, o Ricardo Lodi, fantástica, fantástica. E a fase, eu não preciso dizer a vocês que vocês assistiram, né? O que a fase nos proporcionou e a forma como a fase rapidamente solucionou essa questão de nos pôr no ar com o Zoom, com o Moodle, e foi uma coisa espetacular. Mas então vamos voltar aqui à aula. Olha só, tem gente que ainda está fazendo confusão, gente. Então, eu não vou me cansar de repetir, porque essa é a minha tarefa, né? Nós estamos com a cadeira de ética profissional em sistema de EAD, ou seja, educação, ensino, perdão, à distância. Então, vocês não têm que estar aqui comigo. E isso é que é delicioso. Vocês estarem aqui comigo é uma delícia. Não tenho como agradecer. Por quê? Porque a gente faz a aula aqui, a gente bate papo, a gente conversa. Quem não pode estar aqui, assiste a aula depois. Se precisar também de mim para tirar dúvidas, vocês sabem, já disponibilizei para vocês o meu WhatsApp. Vocês podem entrar em contato comigo também através do Moodle, através do e-mail, né, que está lá no Moodle. Não tem problema algum. O importante é que não fiquemos
com dúvidas, que a gente consiga levar o semestre numa boa, todo mundo aprendendo o conteúdo e muita gente na sala de aula nova, né? Nova no sentido de que está nos períodos mais, nos primeiros períodos da faculdade, mas muita gente já se formando, já aí arrancando os cabelos para escrever monografia de final de curso. Então, vamos fazer tudo da melhor forma possível e organizadinho. O que eu tenho que esclarecer para vocês? Na aula passada eu comecei a falar sobre isso, mas fomos tão impedidos com a queda que eu não consegui voltar. Vocês viram que eu penei e não consegui voltar para terminar o nosso encontro. Então, resolvi fazer esse encontro de hoje um resumão daquilo que a gente conversou na primeira aula, antes do recesso do carnaval. O nosso curso é ética profissional, mas eu não vou tratar só de ética profissional, eu vou tratar de ética geral também, conceitos de ética geral. Então, você poderia dividir o nosso curso de ética profissional em 2 blocos, ou em 2 módulos, se vocês quiserem. Um módulo só de conceitos de ética geral. E outro módulo só de conceitos de ética profissional. Até P1, nós vamos com ética geral, ou aquilo que a gente chama, de ética filosófica. Isso é uma redundância, tá, gente? Como eu já falei para vocês. Ética é uma cadeira da filosofia. É a filosofia que tem essa responsabilidade em fazer uma reflexão sobre o nosso comportamento moral. Então, quando eu digo ética filosófica, eu estou sendo redundante, porque a ética é filosófica, tá? O que eu quero dizer é que nós vamos fazer, num primeiro módulo, ética geral. Conceitos de ética geral. Num segundo módulo, depois de P1, ética profissional. Aí você me pergunta, mas Márcia, por que isso? Se a cadeira é ética profissional, por que você vai dar ética geral? Para atender a demanda do ENAD e dos concursos. Se você vai fazer um levantamento das provas de ENAD, de administração, não vou nem citar toda, não vou citar área por área, todas as áreas. Se você for fazer um levantamento do que está caindo como questões de ética profissional, tá? No ENAD, você vai levar um susto. Por quê? Porque o que está se exigindo é um conhecimento desses conceitos que eu vou dar para vocês de ética geral, tá? É relatado um caso, tá? Ou na área da psicologia, ou na área da enfermagem, ou na área da medicina, ou na área da administração, ou da gestão dos recursos humanos, ou da gestão ambiental, ou da arquitetura. É relatado um caso, e a partir daquele caso, o que a questão quer? A questão do ENAD e as questões de concurso, porque elas estão muito antenadas com o ENAD. Elas vão querer um domínio que você tenha de conceitos de ética geral. Observando isso, eu conversei com o Levi, e isso há anos atrás, tá, gente? Há muitos anos atrás. A coisa está assim durante muitos anos, tá? Só de fase, eu tenho 19 anos, então é muito tempo. Conversando com o Levi, né, reorganização das nossas disciplinas, do currículo, eu falei, Levi, ética é ética profissional. O nome da cadeira permaneceu ética profissional, mas lá em ética profissional nós trabalhamos conceitos de ética geral. E mostrei a ele como é que estavam as questões, e aí ele falou, tudo bem, né? Porque o que nós temos que perseguir, gente, é o conhecimento dos conceitos e a eficiência, a eficácia nossa no momento em que nós somos solicitados a mostrar o conhecimento desses conceitos. E isso ocorre com vocês, ou em concursos, né? Ou ocorre com vocês em provas de ENAD. Não fiquem tristes, nem tudo que é ruim dura tanto tempo. O Brasil vai voltar a crescer, o Brasil vai voltar a ser um país pujante, o Brasil vai ter um outro tipo de governo que olhe com carinho para o servidor público, né, para o funcionalismo público. E quem de vocês aí
almejar um dia fazer um concurso público, porque o Estado brasileiro precisa, tá? E olha, se puderem fazer, façam. Esses MBAs maravilhosos que aparecem nas áreas de vocês, na área de vocês, sobre gestão pública, tá? Porque o Brasil não vai continuar numa pandemia, o Brasil não vai continuar sob um governo que quer acabar com o funcionalismo público. O Brasil tende a crescer. E todo Estado precisa de funcionários públicos para que o Estado ande. Então, nós ainda vamos ver muitos concursos. E, por isso, a minha preocupação de prepará-los e prepará-las com conceitos de ética geral, porque é isso que está sendo pedido nos concursos públicos e nas provas de ENAD. Então, vamos ficar assim. Primeiro módulo do curso, conceitos de ética geral. Segundo módulo do curso, conceitos de ética profissional. Só para lembrar vocês, as nossas datas aqui de encontro, dia AP1, encontro não é encontro aqui no Zoom não, tá, gente? É lá no Moodle, tá? Vocês já estão habituados a isso, não há nenhum problema. Mas a nossa P1 vai ser feita no dia 20 de abril, para quem quiser anotar. A P2 no dia 15 de junho. Quem não puder fazer por qualquer motivo, vai continuar tendo a chance da segunda chamada, que vai acontecer no dia 22 de junho também. E a PF no dia 6 de julho, tá? Então, ó, P1, 20 de abril. P2, 15 de junho. Segunda chamada, 22 de junho. Prova final, 6 de julho, ok? E como é que nós vamos nos organizar aqui? Como nós estamos em EAD, gente, eu não posso cobrar, já falei isso para vocês longamente na aula passada, mas vou voltar a falar sobre esse tema. Eu não posso cobrar presença de vocês aqui na aulinha do Moodle, do Zoom, tá? Eu estaria aqui sozinha gravando um vídeo para vocês, falando sobre os nossos temas. Eu não posso aferir frequência de vocês nesse momento. Então, a frequência de vocês vai ser aferida no Moodle. Por isso, por favor, não deixem de entrar no Moodle e não deixem de fazer as tarefas que eu deixei lá no Moodle. Nossa turma é uma turma grandinha, nossa turma está com 39 alunos. Eu deixei hoje uma tarefa para vocês para se fazer em dupla. Essa tarefa, a entrega dessa tarefa vai até segunda-feira da semana que vem. É sempre uma semana, tá, gente? A organização das EADs, elas acontecem sempre no prazo de uma semana. Então, eu estou dando aula hoje, na terça-feira, até segunda-feira que vem tem o prazo para fazer o exercíciozinho deixado hoje. E eu estou falando no diminutivo, porque é realmente um pequeno exercício, tá? E eu convido vocês a fazerem em dupla. Quem não conseguir, por qualquer motivo, organizar uma duplinha, tá? Pode fazer individualmente. Mas o solicitado é que se faça em dupla. Fazendo trabalho em dupla, fazendo trabalho em grupo, todo mundo tem que postar na página. Não é só um, não, tá? Não é só, vai estar com o fulano que vai postar o trabalho do grupo. Não façam isso. É para a segurança de vocês. O Moodle é um arquivo que guarda na memória as entradas e saídas de todo mundo, guarda na memória todo e qualquer exercício que você faça lá. Então, mesmo que o trabalho seja feito em dupla, cada um da dupla posta na sua página. Em grupo, cada um do grupo também poste na sua página, ok? Então, vamos lá. O que nós vamos começar a trabalhar? Ética geral. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, ao trabalhar esses conceitos, primeira coisa é que, no dia a dia, nós fazemos uma confusão danadinha
com o conceito de ética e o conceito de moral. A gente usa essas duas palavras como se elas fossem sinônimas, e elas não são. Ética significa uma coisa, moral significa outra coisa. Então, vamos ver aqui, devagarzinho, qual é a diferença desses termos. Primeiro é a origem deles, tá? A palavra ética é uma palavra de origem grega, vem de ethos. Vou botar lá no nosso chat, gente. Bom dia, ótimo, né? Boa noite a todo mundo que chegou aqui agora. Ethos, que se grafa dessa forma. Ethos é a palavra grega, da onde derivou ética, tá? Essa palavra, ela pode ser grafada de duas formas diferentes. Ela pode ser grafada com uma espécie de E maiúsculo. Vou fazer uma brincadeira aqui, tá, gente? Com uma espécie de E maiúsculo, ethos. Esse E maiúsculo tem um nome próprio, que é o eta, tá? Quando a palavra ethos é grafada com eta, com um E maiúsculo, ela significa conjunto de costumes, hábitos de um grupo social. Tá lá para vocês verem. Olha lá. Ethos grafado com o E maiúsculo, que em grego é o eta. Essa palavra grafada com E maiúsculo, ela significa o conjunto de hábitos e costumes que um grupo social tem. Ou seja, nós, né? Nós, vamos falar de nós brasileiros. Nós temos um conjunto de hábitos e costumes que são nossos e que não necessariamente, por exemplo, são europeus, né? Uma das coisas mais interessantes que o europeu nota em nós é a nossa afetividade. Nós cumprimentamos as pessoas, obviamente não agora, nesse momento de pandemia, nós estamos tomando um cuidado danado, né? Mas nós cumprimentamos as pessoas de maneira muito próxima fisicamente. O que significa isso? Significa que quando a gente conhece uma pessoa, a gente não acaba de conhecer a pessoa está sendo apresentada a gente e a gente está dando beijinho no rosto da pessoa. Esse não é um hábito, esse não é um costume europeu. Eles são muito frios, tá? Os franceses, por exemplo, são muito frios. Dentre os franceses, os parisienses mais frios ainda, mais gelados ainda. Não tem esse hábito nosso. De você apresentar uma pessoa, a primeira vez que você está sendo apresentado à pessoa, você diz muito prazer e taca lá os beijinhos, né? Isso é hábito, isso é costume, que em alguma cultura diferente da nossa, pode ser caracterizado como um desrespeito, uma indelicadeza, porque você está invadindo o espaço físico do outro com tanto afeto, né? Hábito e costume é isso, ele é cultivado pelo grupo social. Agora, você tem a palavra ethos grafado com um E pequenininho, gente. Aí eu vou botar o T com maiúsculo, THOS com maiúsculo. Esse ethos grafado com E pequenininho, esse E pequenininho se chama epsilon. Eita, escrevi com E minúsculo. Deixa eu botar o E maiúsculo. Aqui. Epsilon. O ethos grafado com epsilon significa disposição de caráter de alguém. Ou seja, o ethos grafado com epsilon, na verdade, diz respeito à pessoa, ao caráter da pessoa.
Então, essa palavra ethos, na verdade, ela tem esses dois significados. Ela tanto vale para o grupo, hábitos e costumes de um grupo, quanto ela vale para o indivíduo. Mas aí ela delineia o caráter desse indivíduo, tá? E o que é isso, ethos? O que é isso, ética? Do ponto de vista filosófico, ética é a palavra que a gente usa para nomear uma teoria sobre a moral. Ou seja, é um estudo realizado pela filosofia que vai construir uma teoria sobre o comportamento moral dos indivíduos. Tá? Então, olha, ética é uma parte da filosofia que vai nos levar a estudar como é que é o comportamento moral dos indivíduos. E o que é moral? O que é a palavra moral? A palavra moral ela já tem um outro significado e ela já vem de uma outra língua. Moral é uma palavra que vem do latim, deixa eu botar maiúsculo aqui, mores, tá? E só tem um significado, esse mores. Mores significa comportamento. Comportamento. Nesse sentido, eu posso dizer que a palavra moral tem um significado bem preciso. O termo nos remete... Meu Deus, estou escrevendo tudo com letra maiúscula, gente. O termo nos remete ao nosso comportamento prático. Para quem quiser pegar aí no chat. Tá? Olha que coisa interessante. Ética é a teoria sobre a moral. Há artigo aí, tá, gente? E moral é o termo que a gente usa para qualificar o nosso comportamento prático. Então, vamos lá. Vamos botar isso na prática. Vamos ver como é que a gente faz essa confusão na prática e para a gente... E olha só, a confusão vai continuar, tá, gente? Não é porque a gente está aprendendo isso aqui agora que a gente vai resolver os problemas do mundo, tá? A gente não vai resolver os problemas do mundo. A gente ainda vai ver, por exemplo, manchete de jornal assim, olha, o político fulano de tal é antiético. O que seria uma pessoa antiética? Anti, contra, né? É contra o quê? Uma teoria, um estudo sobre a moral. Na verdade, o indivíduo antiético é aquele cara que não quer estudar ética. Né? É muito engraçado isso. Você devia dizer, o político fulano de tal agiu de forma imoral. Ou seja, o comportamento dele, a prática dele, atenta contra os valores morais. É inadequada, porque é a prática. Então, toda vez que eu me referir ao comportamento prático das pessoas, a palavra adequada é moral. E toda vez que eu me referir ao estudo sobre o comportamento prático, a teoria sobre o comportamento prático, aí eu estou fazendo ética. Como é que a gente vai guardar isso na memória? Isso aí é para vocês guardarem e nunca mais esquecer. Estão fazendo faculdade e estão estudando ética, né? Vocês vão lembrar de mim no futuro, o dia que esbarrarem com essa questão numa prova de concurso. Gente, os cachorros hoje não estão dando trégua.
A brincadeira aqui já está me tirando do sério. Quando vocês estiverem diante de uma prova de concurso que aparecer essa questão, lembrem de mim, para diferenciar ética e moral. Estudei com a Márcia ética. Eu me lembro, lá na faculdade, eu estudei com a Márcia ética. Se eu estudei, é porque é uma teoria. Ética é uma teoria. Ah, aí você lembra. Eu estudei ética, ética é uma teoria. Então, moral é a prática, tá? Que aí você faz essa associação de ideias, gente. E com essa associação de ideias, você não confunde mais isso. Eu tenho que usar os termos de forma correta, de forma adequada. Quando eu estou me referindo ao comportamento das pessoas, eu estou me referindo à moral. Quando eu estou me referindo ao estudo, à teoria, eu estou me referindo à ética, tá? Então é isso. Fizemos aqui a elucidação dos 2 primeiros conceitos. Estabelecemos a distinção entre ética e moral. Gente, todo mundo entendeu isso? Isso ficou registrado na memória? Sim, professora. Ficou registrado? Agradeço, gente. Faz esse jogo mnemônico, tá? Às vezes a gente consegue, através da associação de ideias, gente, guardar coisas que outras pessoas não vão guardar, porque o que é moral, meu Deus? O que é ética? O que é moral? Lembra da escola? Quando você está lá na fase estudando, está fazendo a cadeira ética profissional. Eu estudei ética profissional. Se eu estudei é porque era uma teoria. Então, ética é a teoria que versa sobre a moral, é a teoria que versa sobre os princípios morais, é a parte da filosofia que estuda, é sempre uma teoria, um estudo, que estuda o nosso comportamento moral, que estuda os princípios que regem a sociedade que a gente vive. E moral, o termo moral é usado para aplicar como qualificador do comportamento das pessoas. E aí eu vou dar para vocês mais 2 termos. Olha só, nós temos o termo moral, vou escrever tudo com letra maiúscula, moral, nós temos o termo imoral e nós temos o termo amoral. Esses 3 termos dizem respeito ao sujeito, ao tipo de comportamento que o sujeito pratica. Quem é o sujeito moral? O sujeito moral é um indivíduo que conhece as leis ou as normas, né? E as obedece. O sujeito moral é o sujeito que conhece as leis. Estou escrevendo tudo com letra maiúscula, gente, estou parecendo analfabeta aqui. As normas morais e as obedece. Esse é o sujeito moral. Agora, quem é o sujeito imoral? Sujeito, preste atenção, hein, gente? Imoral é aquele que conhece as normas, mas não as obedece. E não obedece por quê? Não obedece por vontade própria, gente. Ele conhece as normas, mas não as obedece. Vou botar aqui, vírgula, por vontade própria. Tá? Mas ainda temos um terceiro caso aí. O sujeito amoral. Quem é o sujeito amoral? É aquele que não conhece as normas e, por isso, não pode ser julgado imoral.
Acho que eu escrevi certo, gente. Então, olha só, estamos brincando com conceitos, gente, e leva isso a sério, grava isso na cachola. Isso parece uma bobagem, e talvez o seja, tá? Mas isso cai pra caramba. Olha, essa distinção entre ética e moral, e a distinção entre sujeito imoral e sujeito amoral muda uma letrinha, mas desaba o mundo na cabeça das pessoas que estão fazendo prova de ENAD, que estão fazendo concursos públicos. É uma tragédia, tá? O que é o sujeito imoral? É o cara que conhece as regras, ele conhece as normas morais, mas ele, por vontade própria, ele vai lá e rompe com elas, desobedece as regras. O que é o sujeito amoral? É o cara que não conhece as regras. Aí você vai me perguntar, mas quem é esse cara que não conhece as regras? A criança. A criança está sendo educada. Nesse processo educacional dela, ela ainda não conhece todas as regras. Então, ela não pode ser julgada como um sujeito imoral, né? Você tem uma criança que, sei lá, fez o xixizinho dela na fralda. Aliás, nesse sentido, o segundo exemplo também é válido. O segundo exemplo me passou aqui na cabeça, né? O idoso que já está sofrendo de um processo de Alzheimer, ou mesmo mais acentuadamente com demência, é igualzinho a criança, né? Você vai ver, a criança fez xixi na fralda, ela no meio da sala, ela tira a fraldinha dela, porque aquilo está incomodando, e fica peladinha. Eu posso dizer que aquele sujeitinho ali, de 2, 3 aninhos, é um sujeito imoral, porque tirou a fraldinha e ficou peladinho na sala? Não, não. Ele é um sujeito amoral. Ele não conhece as regras. Isso é válido também para o idoso, como eu falei para vocês, que também passa por essas situações, né? A gente, de vez em quando, esbarra com essas situações dos idosos já em estado de demência se comportarem de uma maneira diferenciada daquela que se comportariam se não estivessem com a doença, né? Eu posso julgar uma pessoa assim como imoral? Não. Então, você diz que ela é amoral, tá? Quem mais? O índio, por exemplo, nós temos essa cultura indígena no Brasil, né? O índio, ele tem princípios e valores que são deles, né? A tribo indígena, né? As tribos indígenas, essas que ainda permanecem no Brasil intocadas pelo homem branco, elas têm uma cultura que é delas, né? Dessas tribos, e que andar pelado, pintado de verde num eterno domingo não é imoral. A relação que o índio tem com o corpo dele é uma relação natural, que é diferente da nossa. O corpo do índio, nu para o próprio índio, não tem nada de sexualização. Foi a nossa cultura que introduziu essa questão da sexualização do corpo nu. Então, o nu é pecaminoso. Por quê? Porque vem da tradição da cultura religiosa. Ou o nu é crime, porque é um atentado contra o pudor, o que vem da nossa tradição de pensamento racional, laico, né? Leigo, mas ancorado na teoria do pecado das religiões que a gente conhece. Então, gente, se a gente quiser falar do sujeito amoral, a gente vai ter que falar de um sujeito que desconhece a norma, ou porque ele é de uma cultura completamente diferente da nossa, ou porque é uma criança e está sendo educado ainda, ou porque é alguém sofrendo de um processo de doença psíquica grave, tá? São esses os casos. Então, olha só, já demos alguns passinhos aí. Primeiro passinho foi distinguir ética e moral, né? Ética, lembramos sempre, é uma teoria, é um estudo sobre a moral. Nós estamos aqui fazendo ética, nós vamos fazer um estudo sobre o nosso comportamento, a nossa prática cotidiana, a nossa moral, né? E o que é moral? Esse termo moral é usado
para qualificar a nossa prática, mas ele é usado também, aí eu vou botar um adendo a mais, gente, se vocês quiserem aqui, voltar lá no termo moral. É o termo que nos remete à nossa prática e às regras que regem a nossa prática, tá? Eu esqueci de falar das regras. As regras que regem a nossa vida são regras morais, não são regras éticas. Eu falo até baixinho para ninguém gravar. São regras morais sempre. E aí surge um problema muito interessante, tá? Se as regras que regem a nossa conduta são regras morais, olha que coisa esquisita. Todas as profissões têm um código de ética para reger a conduta profissional, a prática profissional. Tem alguma coisa errada aí? Tem alguma coisa errada aí? Tem mesmo. É isso mesmo. Os códigos de ética, como nós vamos ver o de vocês aí, o CEPA, o Código de Ética do Profissional de Administração, deveria se chamar Código Moral, porque é da prática, tá? Do profissional de administração. Não me perguntem, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou uma pessoa super espirituosa e, assim, quando eu sei uma coisa eu respondo, quando eu não sei eu falo não sei. Eu não sei por que disso aqui no Brasil. Eu não sei por que nós fazemos essa confusão entre ética e moral. Eu tenho uma pequena suspeita, tá? Não precisam concordar comigo nessa suspeita. Aliás, vocês sabem que vocês não precisam concordar comigo em nada. Quanto menos você concorda comigo, mais eu gosto de você, porque mais oportunidade eu tenho da conversa, mais oportunidade eu tenho de aclarar ideias. Isso eu gosto muito. Por isso que eu fui fazer filosofia, para estar sempre no diálogo, né? Dia através de logos significa tanto o radical razão, né? Logos razão, como a conjugação do verbo legen, que significa linguagem, né? O diálogo é feito através da razão e da linguagem, né? Falada. Então, ideias divergentes são sempre maravilhosas para quem é um democrata ou quem é uma democrata como eu, porque tem sempre a possibilidade de, na divergência, a gente se esclarecer, né? Eu tenho cá para mim uma desconfiança de que nós aqui fazemos uma distinção entre ética e moral do ponto de vista estético, tá? Do belo, né? Assim, a palavra ética, ela tem uma pompa maior do que a palavra moral. Na verdade, a palavra moral é muito pesada, né? Olha só, olha como é que soa distinto. Fulano de tal é antiético, fulano de tal é imoral. Parece que o termo imoral está sempre nos remetendo, por exemplo, a práticas pervertidas no campo sexual, tá? Gente, isso aqui eu estou divagando feliz, tá? Isso é só uma suspeição minha. Eu não sei por que nós fazemos essa confusão entre os termos ética e moral a ponto de o código moral profissional de todas as profissões é chamado de código de ética. Deve ser para ficar mais bonito, né? Mas vamos lá, vamos vivendo. Professora, Fala, meu bem. Fala. mas a senhora disse que é só aqui no Brasil que confundem e colocam... É a língua portuguesa, né? Os países lusófonos, né, de língua portuguesa fazem essa confusãozinha aí, sabe? Não fazem não tem esse entendimento de que a ética é uma teoria pura sobre o comportamento moral. E quando você está na área do comportamento moral, o termo que você deveria utilizar, né, para qualificar o comportamento, a prática,
seria o termo moral. É muito interessante isso, tá? Isso é para a gente saber, tá, gente? A gente não vai corrigir o planeta. Não sei quantos países falam língua portuguesa e falam isso errado. Mas a gente tem que saber, ó, tem essa diferença. Porque a gente passou pelo quê? Pela faculdade, pela Casa da Ciência. Então, a gente, mesmo que a gente continue falando errado, você vai falar errado, mas você vai saber o que é o certo. Porque se te perguntarem numa prova o que é o certo, tu vai responder o que é o certo. Porque é isso que fazem com a gente, querem saber se a gente sabe, tá? Porque o uso corriqueiro é aquela história, gente, que a gente viu lá em antropologia, lembra? O senso comum, ele não tem obrigação de ser corretíssimo. A minha opinião, o meu eu acho, está baseado na minha preferência pessoal, nos meus interesses, né? Na minha pouca leitura, na minha vida ser pautada, e hoje a gente está vendo isso cada vez mais, e vocês podem até contribuir com essa reflexão comigo, né? Hoje as pessoas estão cada vez mais buscando a sua bibliografia básica no WhatsApp, no Facebook do tio, entendeu? Em vez de ir para o livro, né? Daí nós caímos nessa situação tão ruim que é, de vez em quando, a gente se vê presa de um fake news, né? De uma fake news, né? De uma notícia falsa, porque a gente não vai averiguar a veracidade, né? Esse momento agora, no campo das ciências sociais e da filosofia, das ciências humanas, sociais e da filosofia, a gente tem dito que nós estamos vivendo um momento de pós-verdade. O que significa isso? É um momento muito difícil para a sociedade, porque nós estamos num momento em que a sociedade não está interessada no que é verdadeiro e no que é falso. Ela está assimilando como verdadeiro ou como falso aquilo que é repetido várias vezes, e não por conta da investigação, para saber se efetivamente é verdadeiro ou se efetivamente é falso. Daí, né, nós temos esse fenômeno, gente. Dá uma observada, é um fenômeno político. E olha só, eu aqui vou falar um monte de coisa para vocês junto com ética, tá? Por conta de eu ser sempre convidada a trazer conhecimentos gerais. Vocês sabem que as provas do ENAD, elas trazem para a gente 10 questões de conhecimentos gerais. E essas questões estão no campo da cidadania, da organização social do nosso país, do meio ambiente, das artes. Então, se você pega as provas de ENAD, e se você pega as provas de concurso também, tá? Porque os concursos também estão seguindo esse modelo de questões de conhecimentos gerais, para saber quem você é no mundo da vivência cotidiana, não é só quem você é do ponto de vista do conhecimento da sua área técnico-científica, tá? Então, a gente tem que ter uma cabeça sempre muito aberta, ler tudo que cair na mão, discutir os assuntos, né? Refletir, parar para pensar, tá? Por quê? Porque daqui a pouco você tropeça com uma avaliação em que você tem que responder alguma coisa que você fala, ai, eu não dei atenção àquele assunto quando ele estava sendo conversado. E aí você vai lamentar profundamente porque você ali podia ter se esclarecido e não se esclareceu. Bom, mas vamos lá, vamos continuar. Vimos a distinção entre ética e moral. Vimos a distinção entre os termos imoral e amoral. É só o prefixo que muda, gente. Mas quando você está falando do sujeito imoral, você está falando de uma pessoa que conhece as regras morais, mas ela resolve, por decisão própria, desrespeitar essas regras. E quando você está falando do sujeito amoral, você está falando de um sujeito que não conhece regra moral. Ah, mas por que ele não conhece? Aí tem esses casos, né? Porque é de uma outra cultura diferente da nossa, porque é uma criança, porque é alguém que está sofrendo de algum problema psicológico, tá? Então, tem essas nuances aí entre imoral e amoral. Agora, gente,
eu convido vocês para a gente entrar no texto a experiência a existência ética. A existência ética. Eu já deixei para vocês. Gente, hoje eu estou com a minha garganta acabada. Estava o dia inteiro dando aula e vou entrar a noite toda. E parece que, assim, a casa, no momento em que eu não estou dando aula, gente, a casa fica um silêncio que é uma coisa. No momento em que eu começo a minha aula, os vizinhos resolvem gritar na rua, aí a cachorrada toda late. Olha, eu acho que a gente só muda de sobrenome e endereço, porque acho que vocês têm o mesmo problema, né? O mesmo drama doméstico, né? Mas vamos lá. Agora, gente, eu convido vocês para entrar no texto A Existência Ética. Que texto é esse? É um texto que eu retirei de um livro de Marilena Chaui. Marilena Chaui é uma professora de filosofia da Universidade de São Paulo, da USP, e que já teve não, né? Ela tem uma grande militância política, além de ser professora de filosofia, ela tem uma grande militância política de esquerda, filiada ao PT, já foi secretária de Cultura da cidade de São Paulo, né? É uma pessoa que tem uma experiência muito grande com filosofia e com política. Marilena Chaui, em um determinado momento, lá na década de 80, viu que não era mais possível manter a filosofia e a sociologia fora da escola básica, fora dos colégios, né? Fora do ensino médio. E que em algum momento a filosofia e a sociologia iam voltar como reflexões importantes dentro do ensino médio. E aí ela começou a escrever livros para atender aos alunos da escola básica do ensino médio. Um desses livros se chama Convite à Filosofia. Nesse livro, Convite à Filosofia, está esse texto, A Existência Ética. É um capítulo do livro em que ela vai falar sobre isso. O que é ética, o que é moral e o que isso tem a ver na nossa vida, tá? Lá no livro, ela começa fazendo também a distinção entre dois outros conceitos, que são os conceitos de senso moral e de... Gente, eu não sei onde no computador fica o sinal de diferente. Senso moral e de consciência moral, tá? São os dois primeiros conceitos que ela vai trazer no texto para a gente entender como um é diferente do outro. Olha só. Nós estamos vendo, né, um momento difícil de vida do nosso país. Muita gente morrendo. A inflação voltando, né? A carestia dos alimentos, o aumento da gasolina, dos combustíveis, né? E para uma pessoa antenada, uma pessoa não alienada, esses fatos trazem uma certa experiência no nível da sensibilidade. Daí a palavra senso. Senso vem de sensibilidade. A minha sensibilidade é provocada por esses acontecimentos. E eu posso revelar, a partir desses acontecimentos, uma profunda tristeza, com quase 250 mil mortos, né, no nosso país, em, sei lá, quase 5 milhões de infectados, né? Posso revelar o sentimento de angústia,
de desespero, de comoção, por conta de observar que os produtos estão aumentando de preço e que o salário não acompanha. Esses sentimentos meus revelam o meu senso moral. Algo do mundo veio até mim, eu recebi essa informação e a minha sensibilidade me coloca em lugar de poder estabelecer se isso me causa alegria, me causa tristeza, se isso é bom, se isso é ruim. Essa sensibilidade primeira que nós temos diante de alguma coisa é o nosso senso moral, né? Que você, por exemplo, está diante de um problema. Ela dá um monte de problemas como exemplo. Vocês vão pegar o texto, vocês vão ver que ela dá um monte de problemas como exemplo, né? Por exemplo, nós temos um problema aqui moral que a gente pode avaliar aqui na nossa aula de ética profissional. A aula foi posta em EAD. Isso possibilita que os alunos assistam a gravação da aula depois que a aula acontece. Possibilita que o aluno não tenha que estar presente ao Zoom para assistir a aula. Em um determinado momento, vai ter aluno que não está presente aqui se perguntando se fez um bom negócio ou não estar aqui. Por que ele vai se perguntar isso? Porque, como vocês sabem, e eu sei também, né, a nossa vida é muito feita de hábitos, né, gente? E os hábitos nos levam a fazer repetidamente a mesma coisa. Nós temos um hábito, eu e vocês, que são as nossas aulas, o horário das nossas aulas, né? Eu dou graças a Deus que a fase me disponibilizou o Zoom e a possibilidade de estar em contato com vocês no horário da aula de vocês, porque isso é hábito na minha vida. Eu estou vivendo o segundo ano de caos patrocinado pela pandemia, mas eu tinha hábitos. E esses hábitos, quanto mais eu os respeitar, menos vai ser o meu sofrimento com a pandemia. Então, já que eu tenho essa possibilidade de, no horário da aula, estar aqui nesse quadradinho falando com vocês, por que não? Né? E aí me venho para cá com o maior prazer, cumprir aquilo que o meu ofício me exige, estar diante de vocês, conversando sobre um assunto e tentando esclarecer conceitos, dando uma aula. O aluno que não pôde vir porque tem um motivo plausível para não estar, esse não vai ter nenhum problema de repensar a sua atitude. Agora, o aluno que não está vindo à sala no horário da nossa aula, ele vai com certeza, porque nós somos boa gente, gente. Nós não somos má gente, não, nós somos boa gente. Esse aluno, com certeza, em algum momento, ele vai parar e perguntar: estou fazendo um bom negócio não indo para a aula, no horário da aula? Porque depois eu vou ter que assistir a essas aulas. Em que horário? Se você é daqueles alunos que, por exemplo, está trabalhando, né? Você de dia você está no seu trabalho. Se você não for disciplinado para à noite estar na aula, ainda que a aula seja de EAD, você não vai estar. Mas aquilo vai ficar lá, ó, martelando na sua consciência. Isso é o senso moral. É esse sentir que te deixa as emoções aflorarem. Você recebe o impacto de algum acontecimento e reage por meio das suas emoções. Ou você fica feliz, ou você fica triste, ou você fica indignado, ou você bate palmas, tá? Esse é o nosso senso moral diante dos acontecimentos, julgando se eles são bons ou se eles são
ruins para nós. Mas olha só, o senso moral é um estágio do desenvolvimento da nossa personalidade, da nossa própria pessoa. Assim como nós vamos nos desenvolvendo do ponto de vista cognitivo, né? Quando nós somos crianças, por exemplo, nós temos uma necessidade gigante de nos relacionarmos com o mundo concreto. Ainda não temos essa possibilidade maravilhosa de ir para o mundo das ideias, abstrair, né? Lembra de você lá no primeiro ano do fundamental? 1 mais 1 igual a 2. A gente botava os dedinhos assim, né? 1 mais 1. Você concretizava 2 dedinhos, né? E há um momento em que você já faz essa conta de cabeça, você tem a ideia, você não precisa botar um lápis mais um lápis, porque você já tem a maturidade intelectual para lidar com ideias abstratas, que uma criancinha muito pequenininha não teria. Então, nós passamos por fases de desenvolvimento da nossa cognição, no nosso processo de amadurecimento. E também passamos por fase de desenvolvimento da nossa vida moral ou da nossa moralidade. Num primeiro momento, temos isso que a gente chama de senso moral. O senso moral, ele pode estar alojado na nossa vida, tanto lá no momento da infância, tá? Que a criança sabe distinguir o que é bom do que é mal, mas não sabe explicar por que que aquilo que é bom e por que que aquilo que é mal, tá? Ela não tem essa possibilidade abstrata de entender o que é o bem, o que é o mal. Ela só sabe que o bem é o bem porque quando ela fez determinada ação, a mãe elogiou, o pai elogiou, né? Levou para passear. Só sabe que agiu mal quando a mãe deu uma bronca, o pai deu uma bronca, botou de castigo. Mas se você não conversa com a criança e explica por que que a ação dela, X, é boa e por que que a ação Y é má, a criança não vai saber. Porque ela não tem essa possibilidade de abstrair. Nós começamos a fazer isso quando nós chegamos à adolescência. Na adolescência, a gente começa a problematizar tudo que a sociedade nos ensinou. O momento na vida de todo mundo que é uma encheção de saco, para nós e para os pais. Porque tudo a gente questiona. Ah, por que que isso? Por que que aquilo? Por que que aquilo outro? Por que que não pode? Tá? A adolescência é esse momento privilegiado na vida do ser humano em que ele vai questionar os valores da sociedade que ele vive. Ele começa esses questionamentos, tá? Então, é na adolescência que nós vamos migrar do senso moral para a consciência moral. Se o senso moral é caracterizado por nós sabermos distinguir bem de mal, mas não sabermos explicar por que que o bem é o bem, por que que o mal é o mal, no âmbito da consciência moral, nós sabemos distinguir bem e mal, mas além disso, a gente sabe dizer por que que o bem é o bem, por que que o mal é o mal. Olha que diferença. Então, nós saímos do âmbito do senso moral para o âmbito da consciência moral. Sabemos distinguir o que é o bem, do que é o mal, o que é a ação boa, do que é a ação ruim, mas ainda além disso, sabemos explicar por que que a ação boa é boa, por que que a ação ruim é ruim, tá? Então, olha só, outro par de conceitos aí. Senso moral e consciência moral são fases do desenvolvimento da nossa moralidade. O senso moral, uma primeira fase, em que nós somos muito mais tomados por sentimentos, por emoções. Nós sabemos diferenciar o que é o bem, o que é o mal, mas tomado por emoções, nós não sabemos definir por que que o bem é o bem, por que que o mal é o mal.
Isso nos acontece na infância. Nos acontece também em outros momentos? Sim, na fase adulta, na adolescência, na fase adulta, também nos acontece. Que é aquele primeiro impacto, quando uma notícia nos chega e a gente esboça uma reação àquela notícia, né? Por exemplo, quando nos chega uma primeira notícia, hoje me chegou uma primeira notícia de que uma professora de São Paulo tinha falecido em decorrência do Covid contraído em sala de aula. O impacto emocional que aquilo me causa é o senso moral, né? Primeiro, o lamento, né? Perdi uma companheira de trabalho nessa militância pela educação no meu país. Isso me causa uma tremenda tristeza. Num segundo momento, me causa uma imensa revolta. Se nós não tivéssemos ido para a sala de aula, essa senhora não teria morrido. Essa senhora não, que é uma professora bem jovem, tá? Ela não teria morrido, né? Esses sentimentos que me afloram são o meu senso moral. Daqui a pouco eu dou um passinho mais adiante. Eu vou examinar esses sentimentos. E aí eu já estou no território da consciência moral, porque eu estou querendo saber por que eu fiquei triste com a morte de uma pessoa que eu nem conheço. Eu nem conheço. Isso podia não me afetar. Por que me afeta? Por que me deixa para baixo? Né? E aí vem a minha consciência moral me dizer, me afeta porque nós estamos atravessando um momento muito difícil no planeta inteiro, que é uma pandemia. Nós, às vezes, somos levados por uma falta de discernimento a nos colocarmos em risco. Nós temos a ousadia de falar que nós temos que voltar à aula pela educação e não avaliamos, aula presencial que eu estou falando, tá, gente? E não avaliamos que antes da educação de qualidade, nós temos que estar vivos, primeiro a vida. Vamos nos vacinar, vamos militar para que empurrar esse governo que nós temos, a compra das vacinas, porque a vacina, nós sabemos, ela não vai evitar que a gente contraia a doença. Nós vamos contrair a doença, mas nós não vamos ser levados à morte, porque o nosso organismo já vai estar com uma imunidade preparada para receber o vírus. E ele vai reagir com maior força contra o vírus. Nós não vamos ser entubados nos centros de tratamento intensivo dos hospitais e nem vamos ser levados à morte. Então, a vacina é muito importante para que a gente possa voltar com cuidado a conviver, né? Pensando isso tudo, o que eu estou exercitando? A minha consciência moral. Eu estou tentando discernir o que é o bem do que é o mal de forma racional e não embalado pelas emoções, que é uma coisa que a gente está vendo muito, né, gente? Eu falo sempre isso com vocês. Não se metam em confusões, em palpos de aranha, por conta de discussões políticas, ligadas à religiosidade, tá? Por quê? Porque as discussões, quando elas não são debates racionais, debates de ideias, elas nos levam a uma exaustão que é patrocinada pela passionalidade. A gente já estudou isso também. O sujeito cognoscente é um sujeito que exercita a sua racionalidade se afastando das paixões. Quando nós vamos discutir assuntos agudos na nossa sociedade, a gente tem que atentar para esse fato. A discussão tem que ser uma discussão racional e que se atenha ao território do debate de ideias, das ideias. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque uma das imoralidades que tem acontecido no nosso país e que diz respeito à nossa convivência coletiva, ao estar junto, né,
é que tudo nosso, a nossa convivência, ficou muito pontiaguda, muito belicosa, né? E nesse momento em que tudo fica muito pontiagudo, muito belicoso, as nossas discussões, as nossas divergências no campo das ideias, elas saem do campo das ideias e elas passam a transformar-se em ataques pessoais. Isso, em lógica, significa, tem um nome, tá? É chamado de argumento ad hominem. O que é o argumento ad hominem? É um argumento que não é feito contra uma ideia, mas é contra uma pessoa, tá? Você não debate a ideia da pessoa. Você não se contrapõe à ideia que está sendo veiculada. O que você quer é eliminar a pessoa que está veiculando a ideia. Isso, do ponto de vista moral, estamos estudando ética aqui, hein, gente? Do ponto de vista moral, é incorreto e imoral, não se deve fazer. Mas é o que mais nós vemos na nossa prática cotidiana. Vou dar um pontinho aqui e vou dar uns 2 ou 3 passinhos atrás, tá? Porque eu tenho que conversar com vocês sobre uma história interessante. Por que surgiu a moral, né? Por que a gente tem regras para condução da nossa vida? E aí a gente tem que voltar à antropologia. Quem estabelece regra de conduta, o único animal no planeta que estabelece regra de conduta de forma consciente, é o ser humano, né? Dizem os antropólogos que é uma das marcas da nossa humanidade estabelecer interdições, ou seja, proibições. Isso não pode, tá? Mas por que nós estabelecemos regras? Vamos olhar para o nosso umbigo, o que é ser humano. O ser humano é definido desde muito como o animal racional. Já vimos que esse animal racional tem uma estrutura físico-biológica bastante carente, né? Inadaptada para viver no meio ambiente. E que, por ser carente, precisa conviver, ou seja, precisa estar junto de outros iguais a ele. A convivência, o estar junto, ele é determinado por duas necessidades humanas. Primeira necessidade humana se dá através do fato de que eu nasci animal racional. Nós aqui na sala, todos nós aqui nascemos animais racionais, ou seja, nós temos inteligência. Temos um corpo, que é a sede da animalidade. Dentro desse corpo tem um órgão interessante, o cérebro, que é a sede da racionalidade. Esse animal racional tem uma estrutura físico-biológica frágil. E por ter uma estrutura físico-biológica frágil, ele tem que conviver com outros para, nessa convivência, num primeiro momento, aprender a ser humano. Eu me torno humana na convivência com seres humanos. Então, obrigatoriamente, o homem tem que ser um animal social, dito de forma melhor. Naturalmente, o homem é um animal social. Augusto Conte já tinha dito isso para gente. O homem é um animal social. Essa é a frase do Augusto Conte. O homem é um animal social. Naturalmente, tem um naturalmente aí. O homem é um animal naturalmente social, mas não é perfeitamente sociável. Vou explicar isso com calma.
Primeira parte da frase. O homem é um animal naturalmente social. Nós somos levados pela natureza a conviver com outros homens porque nós temos que aprender a ser humanos. É na convivência com outros seres humanos que nós vamos aprender a andar sobre as duas patas traseiras, que nós vamos aprender uma linguagem, que nós vamos aprender a ser no mundo humano. Além disso, segunda característica que nos leva a ter que conviver com seres humanos. O nosso corpo é frágil, nós não temos como nos manter se não nos associarmos a outros seres humanos. A vida em sociedade nos leva à divisão social do trabalho. Cada um fazendo um pouquinho, colabora para que toda a sociedade sobreviva. Então, duas características em nós nos leva a conviver. Primeira característica, nascemos animais racionais, mas o que é humano em nós é aprendido na convivência com outros seres humanos. Segunda característica, a divisão social do trabalho. Se cada um fizer um pouquinho, se nós dividirmos as tarefas, a gente sobrevive mais facilmente em sociedade, tá? Mas olha só, somos naturalmente animais sociais, somos levados pela natureza a conviver com outros iguais a nós. Mas a segunda parte da frase do Augusto Conte, não somos perfeitamente sociáveis. O que isso significa? A nossa convivência é um caos. Nós temos uma convivência desarmoniosa, uma convivência conflituosa. Já que temos que conviver com o outro, e essa convivência tem como base também essa disposição natural humana que é criar conflitos, o que a gente tem que fazer? Administrar os conflitos. Como é que a gente administra conflito? Criando regra. As primeiras regras que nós criamos são as regras morais, são criadas pelo grupo social, tá? As regras são criadas pelo grupo social, são postas para todo mundo e temos que obedecer. Essas regras morais, elas recebem também o nome de direito natural. Olha que coisa bonitinha, ó. Vou botar aqui. As regras morais são sinônimos. Aqui eu tenho o igual, aqui eu sei. Regras morais é igual a direito natural, que é igual a direito humano. E direito humano, gente? O direito humano que está escrito lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aquela é a nossa Carta da Moralidade. Tá? Aqueles 30 artigos. É tudo que a gente tem que saber para conviver bem. Tá? Aí a gente coloca uma questão. Bom, criamos regras. Mas as regras resolvem o problema do conflito? Não, claro que não. A gente continua entre tapas e beijos. A gente continua criando situações de conflito. As regras, de certa forma, elas não só mostram que o problema existe, porque a regra tipifica o comportamento inaceitável, né? Fica lá dado, ó, isso aqui é inaceitável, isso aqui não dá, tá? Matar outra pessoa é inaceitável, tá? Obviamente, gente, eu tô falando de um direito natural, não em estado de exceção, em estado de guerra, tá? Mas, e aí eu volto a uma outra carta, muito interessante. Se nós, aqui, vou colocar uma questão para vocês pensarem, e podem discordar de mim, tá? Se nós fôssemos alguma coisa que prestasse, os 10 mandamentos da lei de Deus seria a lei necessária à nossa convivência pacífica. Pensa nisso, pensa nisso. Depois você me diz aí, se quiser mandar bilhetinho para mim lá no Moodle ou aqui no chat mesmo,
Mas pensa nisso, né? Você tem 10 regras ali, que são primorosas, né? Mas aquelas 10 regras tiveram que ser acrescidas em mais não sei quantas mil regras, né? Você vê, a Constituição brasileira é um livro. Você vê, o Código Civil é um livro que tipifica, né, os crimes, né? É um livrão. E tem lá um monte de regra. E a gente burla a regra, né? Então, vamos voltar aqui, passinhos atrás. Somos animais naturalmente sociais. Por quê? Porque o humano em nós tem que ser desenvolvido na convivência com outros seres humanos e porque nós descobrimos que dividir o trabalho com outras pessoas suaviza o trabalho. A nossa existência fica mais leve. A divisão social do trabalho nos leva a conviver. Mas essa convivência não é perfeitamente sociável. Por quê? Porque a nossa convivência é conflituosa, é desarmônica. E aí a gente cria a regra. As primeiras regras que nós criamos são as regras morais. Elas funcionam bem? Não, não funcionam. Elas evitam que nós cometamos ações mais? Não, elas não evitam. E aí, o que acontece? O que acontece é que a gente vai continuar criando norma. Em cima da moral, em cima do direito natural, a gente cria o direito positivo, que é o direito criado pelo Estado, mais regra ainda. E o direito positivo, né, as leis do Estado, elas estão sempre ancoradas na moralidade daquela sociedade, né? Daí, por exemplo, questões polêmicas, tá, gente? Sempre questões polêmicas, porque a gente tem que pensar. Não adianta eu pensar a Atenas de Sócrates, o cara que institui, a gente vai falar dele aqui, tá? O cara que faz essa diferença entre etos, diz que o ateniense não sabe a diferença entre costume, hábito e caráter das pessoas, mas os assuntos que são pertinentes a nós, e a nossa cadeira ética profissional, né, dizem respeito ao nosso cotidiano, por exemplo, da vida do trabalho. E se a gente for observar, né, o cotidiano da vida de trabalho, temos ali no nosso trabalho, cotidianamente, a possibilidade de burlar normas éticas, né, normas morais, melhor dizendo, né, preceitos éticos e normas morais. Por quê? Eu sou funcionária pública, tá? Eu sou funcionária pública, trabalho numa empresa privada, a Unifase, e trabalho para o estado do Rio de Janeiro, né? Enquanto funcionária pública, eu posso burlar as leis que regem a minha vida enquanto professora das instituições públicas que eu trabalho. Posso fazê-lo. É claro que os meus colegas de trabalho, ao observarem eu burlando as regras da minha conduta, do que seria a minha conduta correta no meu local de trabalho, eles me reprovariam do ponto de vista moral. Poderiam até querer não ser mais meus amigos, porque a minha conduta é desabonadora e ninguém quer ser amigo de alguém que age mal, né? Do ponto de vista moral, eu posso ser repreendida, perder até a amizade de alguns dos meus colegas. E é isso, se eu continuar sendo cretina, é isso que fica. Mas é que além da moral, além do direito natural, nós criamos o direito positivo. Aí as coisas ficam mais sérias. Aí, por exemplo, eu posso ser submetida a um inquérito administrativo, por exemplo. Estou falando de mim enquanto funcionária pública, né? Um inquérito administrativo vai trazer a verdade acerca do meu comportamento. Se eu estou me comportando de forma adequada ou inadequada no meu ofício, na realização do meu ofício, né? E você julgada, é lei, tá?
posso vir a ser condenada, posso ser exonerada, posso ser presa, dependendo do crime, porque aí já é crime, não é? Que eu tenha cometido. Então, gente, nós temos esses estágios na nossa vida, né? Num primeiro estágio, porque a nossa convivência é conflituosa, nós criamos o direito natural, criamos a moral. A moral, ela tem penalizações muito brandas. E aí, isso nos leva a criar o direito positivo, as leis do Estado. E aí, sim, as penalizações vêm muito, muito mais severas, tá? Até aí tá indo tudo bem, gente? Já são 8 horas. Até aí foi tudo bem? Sim, professora. Foi tudo legal? Foi tranquilo, Foi professora. tranquilo. Jéssica, você aguentou bem essa falação? Você que está com febre? Super. Aguentou? Estou sobrevivendo. Ô, meu bem, você não sabe o quanto eu te agradeço. Olha, eu vou dizer isso, vocês vão ouvir isso e vão ficar até... vão até falar para mim assim, Márcia, você já encheu o saco dizendo isso, mas eu todo dia vou agradecer a presença de vocês aqui comigo, porque vocês são o sentido da minha vida profissional. E ter vocês em companhia na sala de aula é muito bom. É tudo o que eu quero na minha vida, tá? Eu agradeço muitíssimo. Coraçãozinho para você também. Aliás, para todo mundo. Deixa eu reagir aqui, gente. Adoro estar com vocês e por isso vai meu coraçãozinho para todo mundo. Vou parar a nossa aula aqui, sugerindo a vocês, quem está presente e quem vai assistir a aula depois, pegue o texto A Existência Ética, que já está disponibilizada na primeira aula, já foi disponibilizada na nossa primeira aula, há 15 dias atrás, e está na aula de hoje também. E tem uma tarefa lá, em lendo o texto, vocês fazerem em dupla, caça a tua duplinha aí, gente, organiza a duplinha para vocês trabalharem com um afeto maior e ter como bater papo. É uma tarefinha pequena, distinguir senso moral de consciência moral. Tá lá uma primeira tarefa para gente, tá bom? Gente, uma beijoca no coração de vocês, uma boa noite a todo mundo e, por favor, mantenham-se em segurança, tá bom? Boa noite, professora. Pode deixar, professora. Boa noite. Até semana que vem. Ou se precisarem de mim, me contactem no Moodle ou através do meu telefone celular, do Zap, tá bom? Beijoca. Professora, tchauzinho. Fala, meu bem. Fala. Sobre o celular, a senhora disponibilizou na outra aula? Eu vou botar aqui, olha, é 24 que é Petrópolis, tá, gente? É 24, é 988213852. Quem precisar, tá disponibilizado aí, ó. 24988213852. Quem precisar falar comigo, que tiver, no Zap é mais rápido, me inclui lá, me dá um oi, me fala quem é você, me inclui, que aí a gente tem um contato super rápido, tá bom, Débora? Tá ótimo, professora, obrigada. Gente, beijocas no coração. Beijo, boa noite. Para as duas, tá bom? Jéssica, se cuidem. Qualquer coisa me manda notícias, tá? Tô torcendo por você e pelo seu namorado, né? Porque os dois são doentinhos. Beijoca.